Olá, eu sou Beatriz Breves, Zuleide Bessa e Lindalva Almeida. Nós estamos aqui para mais um Sensibilidade, para bater um papo hoje firme sobre o quê? Uau! Você tem medo? De quê? Não deixe de dar o seu like, curtir, compartilhar, que nos ajuda muito a prosseguir com o nosso trabalho. E agora? Por favor. Medo de quê? Medo de quê? Bom, eu posso dizer a você o seguinte: o medo, ao contrário do que muitos possam pensar, é proteção. Eu sou da seguinte teoria: eu tenho medo de tudo. Eu só não tenho medo de sentir medo. Porque o que paralisa é o medo de sentir medo. Mas é graças ao medo que eu paro num sinal antes de atravessar. É graças ao medo que eu olho para um lado e para o outro. É graças ao medo que eu me protejo na vida. Agora, quando a gente tem medo de sentir medo, aí o bicho pega. Eu sinto assim. Mas, Bia, e o medo? Por exemplo, o medo do futuro, o medo de certas situações de vida, o medo da morte, o medo de envelhecer, o medo, quem, quem é mãe dos filhos, do futuro dos filhos, eu acho que tem muitos medos que pelo menos a gente passa, sem ter medo do medo. O medo vem, as questões vêm e o medo aparece. Pois é, a gente Eu sente acho medo, que o mas medo não sempre. prossegue com o medo, não investe no medo. Fala, Lindau, desculpe. Então, eu acho que o medo sempre foi um controlador da humanidade, né? Muitos, né, usaram o medo para fazer controle. Em vários termos. Muitas vezes você está numa religião e tem medo de pecar ou tem medo de fazer alguma coisa porque Deus vai punir. Então, essas coisas que a gente tem medo no todo, porque existem vários medos, mas o medo que a Beatriz falou é a nossa luta e fuga, né? Você, quando entra em luta e fuga, quando você vê um medo aparente, uma função imediata ali, poxa, fiquei presa no elevador, o que eu faço agora? Minha adrenalina aumenta, meu coração bate mais acelerado, para eu ficar preparada até para uma corrida. Isso é próprio do fisiológico, é próprio do organismo, é próprio da pessoa. Mas existem todos esses medos que a Zuleide falou, né? E a gente vive num processo de medo, né? Porque quem está vivo e que não está no presente vive temendo o futuro. Não tem jeito. Ou vive com os fantasmas do passado. São medos também. É muito doido tudo isso. Mas é Mas é medo, medo, né? Medo faz o parte. medo, o que eu quis dizer é que o medo vai existir sempre. Mas ele tem um protetor. O medo do futuro é que nos faz não meter os pés pelas mãos no presente, porque a gente está Claro. construindo o futuro nesse presente, né? Então, o problema é quando você, eu acho, né? Eu Tudo. sinto assim, quando você fica com medo de sentir medo, porque aí você mete os pés pelas mãos, ou paralisa, ou se atropela, aí você exagera, entra num Analisa. pânico de exagero do medo. Porque o medo em Aí si, entra em pânico, é verdade. isso, o medo em si é protetor. Ele É assim acontece. que eu entendo o medo. Bom, É e verdade. vocês, como sentem o medo? Fale conosco.